Bom dia, irmãos. Está fresquinho assim, e eu estou suando, né? Ainda bem que ele teve dó de mim, ligou o ventilador ali. Apesar de ser corintiano, parece ser uma boa pessoa, né? Então, um corintiano abençoando um palmeirense, a pessoa, pai? Só a igreja faz essas coisas, né? Quem não me conhece? Acho que quase todo mundo, né? Os que conhecem são aqueles que têm mais de 20 anos. Então, eu fiz parte desta igreja por bastante tempo. E a gente conhece a história da igreja da Vila Buenos Aires desde antes do reverendo Altamiro. Quem é da época do reverendo Altamiro aqui, levante a mão. Aí diminuiu bastante, né? São esses que me conhecem também. Eu fui seminarista e depois eu fui ordenado nesta igreja. Eu era seminarista da congregação do Jardim Popular, que hoje é a igreja, né? Então a gente participou lá há 6 ou 7 anos. Depois eu fui pastorear outras igrejas. Estou atualmente na igreja presbiteriana de Pedro José Nunes. E nós temos uma congregação na Vila Aimoré, lá no Itaim Paulista. Você está na estação do Itaim, você atravessa para o lado esquerdo e ali tem as vilas. Uma delas chama-se Aimoré, né? E já estamos lá 5 anos, 6 anos. O tempo passa muito rápido, né? Eu nem tinha cabelo branco, agora já tenho. O César não tinha cabelo branco e agora tem, então quer dizer que passa muito rápido mesmo o tempo, né? E alguns nem têm cabelo mais, né? Então, o tempo passa mais rápido para esses. E é um prazer estar aqui, viu? É um prazer muito grande. Quem foi meu tutor enquanto eu era seminarista aqui é o falecido reverendo, que estou tentando lembrar o nome dele, que faleceu junto com a família, com a esposa, filho, Roberto Navarro. Ele foi o meu tutor durante um bom tempo, depois o pastor César. Então nós temos uma ligação muito gostosa com a igreja da Vila Buenos Aires. Quem lembra aqui quando era o presbitério, era da Penha até Mogi das Cruzes? Ah, sobrou menos ainda, né? Era um presbitério longo, né, rapaz? Quando tinha os trabalhos de federação, não cabia nas igrejas, né? Federação de Mocidade, então, e foi um bom tempo, não foi? Hoje está tudo mais fragmentado, né? Tudo mais fragmentado, mas foi um bom tempo que a igreja vibrava, né? Um tempo que as mocidades eram grandes e os encontros de jovens precisava alugar ônibus para ir, né? Daqui até Mogi das Cruzes é um bom tempo. Então nós queremos agradecer ao pastor César, que está de férias, coitado, né? Sofrendo, tendo que lavar, passar e essas coisas todas que o homem faz nas férias, né? Quando ele descansa, não é isso? E ao conselho da igreja também, e aos irmãos, pelo privilégio de poder estar com vocês nesta manhã. Está comigo a minha esposa, que quando vínhamos juntos para os trabalhos de federação aqui, ela não tinha os cabelos brancos ainda. Então faz tempo, né? E ela veio porque a gente tem boas recordações desta igreja. Recordações que a gente guarda com muito carinho no coração. Salmo 23. Salmo 23, verso 1. Eu acho que quem sabe o Salmo 23 aqui, decor, levante a mão. Só isso? Rapaz, faz tanto tempo assim. Na nossa época a gente tinha que memorizar, né? Salmo 23, as bem-aventuranças, os 10 mandamentos, não é isso? Fazia parte da classe catecúmeno, não era?
professor perguntava e a gente tinha que responder, senão você não era batizado. O negócio era bravo naquela época, não era tão fácil não. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos falar juntos? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é? Depois tem outros versos, mas nós vamos pensar hoje nesse. Vamos orar? Curve a sua cabeça. Eu gostaria que você orasse por você mesmo, pedindo que o Espírito Santo fale ao teu coração nesta manhã. Que a palavra de Deus possa se tornar viva e eficaz na sua vida. Que tudo que nós formos falar aqui seja abençoador na sua vida. E que você possa compartilhar com outros tudo aquilo que Deus vai falar contigo nesta manhã. Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ok. O Senhor é meu pastor, Ele me dá tudo de que eu preciso. Em outra versão que você pode encontrar, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Essas traduções e outras possíveis podem expressar o sentido original do compositor nessas primeiras palavras desse precioso salmo, tão conhecido, tão amado por milhares e milhões de pessoas. Não é? Esse salmo tem abençoado a vida de milhões de pessoas desde quando ele foi composto, desde quando ele foi inserido nas Escrituras, não é? Desde quando ele foi pregado, lido por tantos lugares e tantas pessoas. Há poucos textos na Bíblia mais amado e mais querido do que este Salmo 23. Quem é o compositor? Não é difícil concordar com um grande número de comentaristas bíblicos que optam por Davi. Não é? Nessa versão aqui, talvez na sua também, está escrito aí: o Senhor é meu pastor, Salmo de Davi. E não é difícil nós aceitarmos isso. Não sei se vocês sabem, mas devem saber que os subtítulos foram acrescentados posteriormente, né? A composição em si começa no verso primeiro. O título, todos eles, e subtítulos, inclusive de autoria, foi colocado posteriormente, na medida em que o cânon, a Bíblia, foi formatada, né? Foi fechada. Mas nós podemos tranquilamente concordar que Davi é certamente o autor deste salmo. A questão é: qual Davi? Nós temos duas opções: o jovem Davi, pequeno, ruivo, entusiasta, cheio de disposição, não é? Que lutou com um leão para proteger o rebanho do seu pai e venceu o leão, que lutou com um urso e destemidamente o venceu também, e que, munido de uma funda, na nossa linguagem seria num estilingue, né? E algumas pedrinhas, enfrentou e venceu o gigante filisteu chamado Golias. Uma das histórias mais bonitas que, quando criança, a gente enchia os olhos, né? Eles fazem o Davi bem pequenininho e o gigante bem grandão, né? Nas revistas de ilustração, e a gente vibrava com Davi. Seria esse jovem entusiasta que compôs esse salmo em alguma daquelas noites em que ele cuidava do rebanho do seu pai? É possível? Ou seria o velho e experiente rei Davi,
que através dos anos foi percebendo em cada batalha, em cada circunstância diversa, não é? O cuidado e a maneira extraordinária com que Deus cuidava da sua vida, cuidava da sua história, cuidava do seu povo. E Davi realmente teve muitos problemas, muitas dificuldades mesmo. Eu, particularmente, prefiro pensar que este Salmo 23, de beleza e profundidade inigualável, foi composto pelo velho Davi, que em determinado momento, olhando no retrovisor da sua vida, contempla o seu pastor ao lado dele em cada momento e suprindo cada uma das suas necessidades. Eu prefiro pensar que foi esse velho, talvez cansado Davi, que compõe agora o Salmo 23, que declara essas palavras tão lindas, né? O Senhor é o meu pastor, nada terei falta. Alguém escreveu que Davi mantinha no seu palácio um quarto, uma sala, onde colocou alguns objetos pessoais. E de quando em quando, ele entrava ali, olhando para aqueles objetos, relembrando o quanto Deus tinha sido bom, o quanto Deus tinha sido fiel, misericordioso e gracioso para com ele. Cada objeto daquele fazia com que Davi recordasse algum momento extraordinário da sua vida. Provavelmente estava lá aquela funda, né? O gigante Golias. Estava também o cajado, ele foi pastor. Quando ele enfrentou o leão e enfrentou o urso. E certamente outros objetos ali estavam. E entre tantos objetos, ele guardava com carinho especial o cajado e a vara, que ele mesmo havia usado como pastor daquele pequeno rebanho do seu pai. E ele sabia muito bem a utilidade daquilo, a importância daquilo. Gosto de pensar que foi um destes momentos que Davi está lá naquela sala, que ele vai compor então o Salmo 23. Portanto, o Salmo 23 é a composição de um crente que por muitos anos viveu intensamente a sua relação com Deus. Davi não conhecia Deus de ouvir falar. Davi era um cara que conhecia Deus de olho no olho, de realmente ter um relacionamento de intimidade com Deus. Um crente que sentiu e sente diariamente o cuidar de Deus, um crente que, apesar de seus pecados e das suas limitações e fragilidades, jamais foi abandonado ou esquecido por Deus. O relacionamento de Davi com Deus não era aquele relacionamento de perfeição, né? Davi pisava na bola de vez em quando, Davi perdia um pouco as referências e se perdia nessas vezes, mas uma coisa Davi sabia: em nenhum momento Deus o abandonaria. Meus amados, se Deus fosse nos abençoar e cuidar de nós somente quando nós acertamos, Ele ia cuidar bem pouco, né? Nós já estaríamos longe daqui faz tempo. Mas Deus cuida de nós em todo tempo. Todo tempo. Depois eu vou, se o presbítero me permitir, eu vou falar eu tenho 2 blogs, um deles é o Reflexão Bíblica. Lá tem um artigo falando que Jesus jamais abandonou os seus. Mesmo abandonado por todos, Ele nunca abandonou os seus. E uma das coisas mais extraordinárias que tem é Pedro, né? Pedro pisou na bola, mas pisou feio mesmo. Perdeu aquele gol cara a cara com o goleiro, né? Final de campeonato, 44 minutos da prorrogação, e ele perde o gol escancaradamente.
Se ele pudesse trucidar aquele galo, ele teria trucidado, né? Quando aquele bendito galo canta pela terceira vez, Pedro olha e Jesus está olhando para ele. E o texto é muito forte, porque diz que Pedro sai dali e chora amargamente. E Pedro pensa o seguinte: bom, acabou, né? Eu tenho que fazer outra coisa da minha vida. Não sirvo para mais nada. Voltou lá para Galiléia, voltou lá para o seu barquinho e foi pescar. E Jesus ressuscitou. Glória a Deus, né? E Jesus fala: cadê o Pedro? E alguém disse para ele: Senhor, depois daquela pisada de bola, ele voltou a pescar. Eu falo, Aí Jesus chama Pedro e fala: Pedro, vem cá, filho. Cadê seu barco? Está ali, entra lá. Aí foram remando, e chegou lá no meio do lago de Genezaré, né? O mar da Galileia. Jesus fala assim para Pedro: Pedro, você me ama? Eu acho que Pedro deve ter feito uma cara assim, né? De, meu Deus, agora vai ser a minha hora, não é? E ele diz: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus pergunta a segunda vez, e ele responde, e Jesus pergunta a terceira vez. E aí Pedro, não é bobo, né? Ele faz a ligação direta, né? 3 negativa, 3 pergunta. E aí ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E é interessante que Jesus fala para Pedro o quê? Nas 3 vezes: apacenta as minhas ovelhas. Só Jesus faz essas coisas com a gente, né? A gente pisa na bola e Jesus vai lá e fala: você me ama? Vai fazer a obra que eu te chamei, não é? Então, esse Davi tinha um relacionamento com Deus assim, um Deus que jamais o abandonou, mesmo quando ele fez coisas terríveis. E essa é uma das muitas razões pela qual nos sentimos atraídos por este salmo. Não foi escrito por um cara que nunca errou, não foi escrito por um cara que nunca falhou, mas foi escrito por um, vamos dizer assim, um crente que de vez em quando tropeça e cai, não é? Estas palavras de Davi fazem todo sentido para todos os crentes em todas as épocas. A leitura acompanhada da meditação deste Salmo 23 é saúde para o nosso espírito e para a nossa alma, mas também é saúde para a nossa mente e o nosso corpo. Quando o Espírito Santo nos restaura, ele nos restaura por completo. Não só a alma, mas a mente e o corpo também. Quando entendemos que o nosso Deus cuida de nós em todo o tempo, em toda circunstância, que apesar de nossos pecados, das nossas limitações, Ele nunca nos abandona ou esquece, nos sentimos o quê? Seguros. E quando nós estamos nos sentindo seguros, nós podemos descansar. Não é? Descansar. Tendo um Deus assim, então podemos completar o verso como Davi fez: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, de nada terei falta, pois Ele me dá tudo o que eu preciso. Ele me dá tudo o que eu quero. Deus não é o gênio da lâmpada mágica, que eu faço 3 orações do Pai Nosso e leio o Salmo 119 e agora eu vou pedir, Deus, Deus não é o gênio da lâmpada mágica, mas Ele supre todas as nossas necessidades, tudo aquilo que de fato e de verdade nós precisamos. Nem tudo que eu quero eu preciso, mas tudo que eu preciso, Deus me supre. Agora, um detalhe fundamental, muito importante aqui: o Senhor, vê na sua Bíblia aí, deve estar com letra maiúscula, não está? O Senhor aí deve estar com a letra S maiúscula, é o meu pastor. E que diferença faz isso? Toda a diferença do mundo.
Quem é esse Senhor? É Yahvé, ou Jeová, o Deus da aliança, o Deus que salva, o Deus que retira o seu povo da escravidão do Egito. Os judeus tinham medo de falar o nome de Deus em vão, Yahvé, né? Jeová. Então, eles criaram essa palavra Senhor. E no original é Adonai. Por isso que a gente canta Shalom Adonai Shalom, né? A paz do Senhor. Esse Senhor, esse Adonai é Yahvé, o Deus da aliança. Então, quando Davi diz assim, o Senhor é o meu pastor, ele está falando que o Deus eterno, o Deus da aliança, o Deus que salva, é o seu pastor. Ele está identificando pessoalmente quem é esse Deus, quem é esse pastor. O pastor de Davi era o mesmo Deus que havia tirado o povo de Israel do Egito, o mesmo que abriu o Mar Vermelho, o mesmo que sustentou o povo no deserto por 40 anos, que fez sair água da rocha, que trazia diariamente o maná, que trouxe as cordonizas, que não permitiu que as suas roupas se rasgassem, nem as sandálias dos seus pés se gastassem. 40 anos, nós não estamos falando de 40 dias, 40 semanas, 40 anos. 4 vezes 365 dá quanto aí? Meu Deus, é muitos dias, né? É muitos dias. E Deus cuidou daquele povo todos os dias. Não falhou um único dia. Mesmo quando eles meteram os pés pelas mãos, Deus continuou cuidando deles. Deus continuou sustentando eles. Deus continuou perdoando eles. O mesmo Deus que derrubou as muralhas de Jericó, o mesmo Deus que lhes deu a terra prometida, aquele que cuidou de Davi, é este Deus, é este Senhor, o que lhe deu força para enfrentar o leão e vencer o urso, o mesmo Deus que o capacitou a enfrentar aquele gigante filisteu. É legal aquela... Davi confronta os seus irmãos que eram soldados, confronta praticamente o exército todo de Saul. Vocês vão continuar deixando esse incircunciso blasfemar contra Deus? Eu vou lá enfrentar. E o pessoal, não vai, eu vou, não vai, eu vou, e ele falou, eu vou. E foi mesmo. Tentaram colocar a armadura de Saul nele, não deu certo, né? Ele falou, não, deixa tudo isso aí, eu vou enfrentar aquele gigante em nome do Senhor. Em o nome do Senhor. E foi só com isso mesmo que ele foi. Com a sua funda, a sua pedrinha. Ele pegou 5. Usou quantas? Uma só. Usou apenas uma. Não é? O mesmo Deus que lhe deu vitória sobre os seus inimigos, e como Davi colecionava inimigos, não é? Inclusive dentro da sua própria casa, não é? Seu filho Absalão fez uma revolta e tomou o trono, e Davi, já velho, teve que fugir à noite para não ser morto pelo próprio filho. O mesmo Deus que perdoou os seus pecados. E quantas vezes Davi chorou os seus pecados diante de Deus? Pequei contra ti somente pequei, e fiz o que é mal perante os teus olhos, por isso o Senhor será justo no teu julgar. Se o Senhor me condenar, o Senhor está absolutamente certo, porque eu não mereço outra coisa a não ser a tua condenação. Esta é a razão pela qual Davi podia cantar
com todo o seu entendimento, com todas as suas forças e com todo o seu coração. Esse Deus poderoso e amoroso é o meu pastor. Eu o conheço. Ele faz parte da minha vida, da minha história. Quem é o seu Deus? Quem é o seu pastor? Você e eu podemos declarar como Davi: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Quem é Deus para você? Um conceito teológico? Nunca se falou, nunca se estudou tanto teologia. Há inúmeras faculdades de teologia hoje, como nos dias atuais. Mas o conhecimento teológico, por si só, não implica em um conhecimento vivencional de Deus. Eu não estou falando que a teologia é ruim. Eu estou falando que saber sobre Deus, até um ateu pode saber. Um ateu pode fazer um curso teológico. Um ateu pode ser doutor em teologia. Mas ele não conhece a Deus. E para conhecer a Deus, ele precisa de Jesus. Ele não acredita que Jesus é Deus. Nunca se produziu tanta literatura teológica, né? Na minha época tinha o Berkoff. Cadê o menino que acabou de se formar aí, né? Ainda leem o Berkoff lá, não? Né? Mas hoje tem um monte de gente também, né? Na nossa época só tinha o Berkoff em português. Então, quando eu não sei inglês, eu tinha que cuidar bem do Berkoff, tadinho. Já estava velhinho, né? Mas eu tinha que cuidar bem dele. Mas nós precisamos conhecer a Deus, como diz Jó. Jó era crente? Era. Bom crente? Sim. Por que nós sabemos disso? Porque Deus disse, né? Este é o meu servo Jó, homem sincero, homem crente. Deus dá testemunho a respeito de Jó. Mas no final do livro de Jó, ele fala uma coisa muito interessante. Antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Há uma pequena diferença. Nós estávamos falando, quando eu cheguei, de quem está desde criança na igreja e quem chegou depois. Eu nasci na igreja, não necessariamente o parto da minha mãe, mas, né, na primeira ou segunda semana da minha existência, minha mãe já foi para a igreja e me levou junto. Eu sou a 4ª geração de presbiterianos. Meus bisavós eram presbiterianos, meus avós, meus pais, e os meus filhos são a 5ª geração de presbiterianos. Mas se eu não tiver comunhão com Deus, se eu não me relacionar com Deus, tudo isso passa a ser apenas história. Uma herança, né? Então, o avô dele era corintiano, o pai dele era corintiano e ele é corintiano. Espera em Deus que isso mude com os filhos dele. Mas, não é? Mas nós precisamos conhecer vivencialmente a Deus. Ele tem que ser o meu pastor. Não o pastor da igreja, não o pastor de ouvir falar, mas o meu pastor, com quem eu me relaciono. O Deus na presença da qual eu me derramo. Não é? Eu tenho que amá-lo e sentir o seu amor por mim. Isso é importante demais. Quando Davi compôs este salmo, ele nunca havia lido um único livro de teologia. Nem o Berkoff ele tinha lido ainda. Mas Davi conhecia Deus na vida, na sua história, nos seus tombos, nas suas restaurações.
Cada linha desse salmo fazia parte da vida dele, da história dele. O conhecimento que ele tinha de Deus não era de ouvir falar, não era de livros de teologia, mas de manter uma comunhão real e relacional com o seu Senhor e Salvador. O Raimon vai lembrar disso, porque nós vivemos na mesma geração, apesar de ele ser bem mais velho que eu. Mas, não é? O Raimon vai lembrar. Qual era o moto? Aqui mesmo, nós fizemos muitas palestras com Josafá e Companhia Limitada, não é? Jesus não pode ser só Salvador, ele tem que ser Senhor da sua vida. Você lembra disso, Raimon? Era muito enfatizado isso. Cristo é Senhor da sua vida. Nos acampamentos, todos, nas reuniões de federação, e havia uma grande e enorme preocupação uns com os outros. E a pergunta que nós fazíamos uns para com os outros, não eram os pastores, nem, né? Era nós mesmos. Como é que está a sua vida com Deus? Lembra disso? Como é que está a sua vida com Deus? A gente se preocupava um com o outro, porque era importante, e continua sendo importante. Só que, infelizmente, hoje as perguntas que se fazem um ao outro é bem diferente, né? Vocês já perceberam que poucas vezes a gente tem ouvido falar de Cristo como Senhor? Não é? Não que Ele não seja Salvador, não que isso não seja importante, é claro que é. Mas Ele não veio aqui só salvar e falou, agora vocês vivem do jeito que vocês quiserem. Ele salva para que possa reinar sobre nós. Quão diferentes são as perguntas de hoje. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que estas palavras não sejam apenas bonitas, colocadas em pequenos quadros, mas que elas possam expressar de fato e de verdade um compromisso e uma comunhão real e verdadeira com esse Deus que é pastor e que é Senhor das nossas vidas. Que o Espírito Santo possa aplicar isso aos nossos corações, possa nos despertar e que nós possamos, durante essa semana, percebermos o cuidado que esse pastor tem para conosco e possamos cada dia mais nos comprometer em obedecê-lo e vivê-lo em harmonia com a sua palavra. Amém, irmãos?